Competência cai muito? Cai. Chove em prova de TRT. A FCC adora competência da Justiça do Trabalho. E antes até de nós entrarmos nas questões, nós vamos revisar alguns pontos aqui. Olha o que acontece. Quando a gente fala em competência da Justiça do Trabalho, primeiro nós queremos saber se uma determinada ação pode ser levada ao Poder Judiciário, se um determinado pedido pode ser levado ao Judiciário Trabalhista. Ou seja, se a Justiça do Trabalho teria ou não atribuição para julgar aquele tipo de pedido. Vamos imaginar uma situação absurda aqui. Eu estou redigindo uma ação de alimentos. O pai, infelizmente, não está ali prestando assistência para o filho. Então, vamos redigir uma petição inicial de uma ação de alimentos. Aí eu estou com ela nas mãos, tudo direitinho, pronto para protocolar. Passo na frente da Justiça do Trabalho e fico olhando e pensando, rapaz, será que eu posso protocolar essa ação de alimentos aqui na Justiça do Trabalho? Será que é atribuição do juiz do trabalho julgar este tipo de ação? Claro que não. Vejam que a matéria não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho. Essa matéria, ela não é atribuição da Justiça do Trabalho. Então, primeiro ponto que nós temos que saber, quais são as matérias de competência da Justiça do Trabalho, e isso nós vamos tirar, sobretudo, olha aqui, do artigo 114 da Constituição Federal. Então, sobretudo, vamos retirar do 114 da Constituição Federal, que fala da competência material. Ou seja, quais são as matérias que podem ser levadas ao Poder Judiciário. Esse é o artigo sobre competência. Ele você tem que conhecer todo, porque a FCC adora colocar, como nós vamos ver daqui a pouquinho nas nossas questões. Agora, definimos que é competência sim da Justiça do Trabalho. Vamos para aquela situação típica do Bruno que trabalhou, prestou horas extras e não recebeu. Então eu estou com a matéria aqui, condenação ao pagamento de horas extras. Isso é matéria da Justiça do Trabalho? Sim, tranquilamente. Então agora a segunda pergunta é o local do ajuizamento. Então nós vamos definir, depois da competência material, a competência territorial. Nós temos que saber o local do ajuizamento daquela ação. E sabe por porquê da minha dúvida? Qual é o motivo da minha dúvida? Porque eu tenho domicílio em Vitória, no Espírito Santo. Que tem sede em São Paulo, mas para trabalhar em Belo Horizonte. Bruno tem domicílio em Vitória, foi contratado no Rio de Janeiro por uma empresa que tem sede em São Paulo para prestar serviços em BH. E aí, em qual desses dois locais eu vou ajuizar a minha reclamação trabalhista? Galera, simples para a prova. A definição consta no artigo 651 da CLT. Esse é outro artigo que você tem que conhecer para a sua prova. Ele resolve todas as questões de competência territorial e de vez em quando a gente encontra uma aí. Coloquei na nossa aula aqui, questão recente aqui de TRT. Ok, galera? Então, nós vamos aqui ao seguinte. Vamos lá. Regra de ajuizamento de reclamação trabalhista. Falei para vocês, tenho domicílio em Vitória, fui contratado no Rio de Janeiro por uma empresa com sede em São Paulo para trabalhar em BH. E aí, vou ajuizar a reclamação trabalhista em que local? BH. Porque local da prestação de serviços. Vamos lembrar dessa informação simples, porque ela vai te ajudar na sua prova do TRT Pernambuco. Local da prestação dos serviços. Pouco importa se Bruno tem domicílio em Vitória, ele vai ter que ajuizar a ação em BH. Local da prestação de serviços. Quando tiver que realizar ato processual, quando tiver audiência, vai sair de Vitória e vai para BH tranquilamente. É local da prestação dos serviços, isso resolve 99% das situações. Ok, meus amigos? Tranquilo? Vamos para a questão? Bora lá? Vamos agora para a nossa primeira questão
sobre competência. Então vamos lá, ó. Vamos para competência. O que eu tenho aqui? O órgão federal de fiscalização das relações de trabalho, ou seja, Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, o órgão federal de fiscalização das relações de trabalho, impôs penalidade administrativa contra certa empresa por violação a determinadas normas de proteção à saúde e à segurança do trabalhador. Então, tivemos a aplicação, olha aqui, de penalidade administrativa. A empresa pretende propor ação para impugnar o ato administrativo que lhe impôs a multa, por entendê-lo ilegal. Neste caso, a ação deverá ser proposta perante o... Vamos lá, galera. Simples. O que eu tenho aqui? No artigo 114 da Constituição Federal, nós vamos perceber que a competência é da Justiça do Trabalho para as ações sobre penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização. Então, toda ação que tenha por finalidade discutir uma penalidade que foi imposta pelos órgãos de fiscalização deve ser ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Então, ação para discutir penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização, Justiça do Trabalho. Você vai lembrar o seguinte, ó, por que o fiscal do trabalho autuou aquela empresa? Por supostamente haver o descumprimento da legislação trabalhista, ok? Nós vamos impugnar essa penalidade dizendo que houve o cumprimento das obrigações trabalhistas. Então a discussão vai ser, cumpriu ou não cumpriu legislação trabalhista? Quem conhece de legislação trabalhista, pessoal? Juiz do trabalho. Então, Justiça do Trabalho é a competente. Então, com base no artigo 114 da Constituição Federal, e aí percebendo que a matéria ela é totalmente trabalhista, nós teremos o quê? Órgão da Justiça do Trabalho competente. É claro que é a Justiça do Trabalho a competente para esse tipo de discussão. Tomem muito cuidado para vocês não mandarem para a Justiça Comum Federal. Por que alguém poderia, ali num vacilo, pensar em Justiça Federal? Porque é um órgão federal de fiscalização das relações de trabalho. Não vá por essa. Vá pela matéria, ok? Se a matéria é trabalhista, 114 manda ajuizar perante a Justiça do Trabalho. Então nós faríamos aqui, nós pegaríamos a letra A. Juiz estadual competente. Não, isso não tem nada a ver com juiz estadual. Juiz estadual competente. A diferença aqui, não sendo vedada pela Constituição o ajuizamento perante juizado. Não tem nada a ver com juizado especial, com justiça estadual, nada disso. Tribunal de Justiça, não, Tribunal de Justiça é justiça estadual e nós já eliminamos. Você até poderia ficar entre a D e a E. A E, como eu falei, trata de Justiça Federal, mas não vacile. Vejam que o órgão é federal, mas a matéria é trabalhista, então nós não vamos para a Justiça Comum Federal. Perfeito, meus amigos? Está lá no artigo 114. Se no seu concurso, no dia da prova do TRT Pernambuco, se você começar a ler uma questão sobre competência, pode ter certeza, 99% de chance da resposta está neste artigo 114 da Constituição. Na sequência, nós vamos aqui para a nossa questão número 5. A Constituição Federal de 88, a Constituição Federal de 88, dispôs expressamente sobre a competência material da Justiça do Trabalho. E entre essas disposições, não prevê a competência para processar e julgar. Ou seja, o que não é competência? O que não está no artigo 114 da Constituição Federal. O que não está, pessoal? Olha aqui, Os crimes
contra a organização do trabalho, as causas acidentárias em face do Instituto Nacional do Seguro Social. Galera, crime contra a administração do trabalho, a gente já matava que não é competência da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho não possui competência criminal. O Supremo já decidiu que Justiça do Trabalho não possui competência criminal. Ação acidentária em face do INSS também não. A Justiça do Trabalho tem competência nas ações que envolvem acidente de trabalho entre empregado e empregador. Então, ó, nas duas situações aqui nós não temos essa competência, mas você mataria só lembrando que não há competência criminal para a Justiça do Trabalho, que o Supremo já decidiu esta matéria. Todas as demais estão no artigo 114 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada lá e se tiver alguma súmula, vamos apontar. Então, o que é competência da Justiça do Trabalho? Letra A. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Perfeito. Está lá no artigo 114, inciso 3º. Qual que é a única questão aqui que você não pode vacilar? Vou voltar lá, você vai perceber que a letra A fala em ações, olha ali, ações sobre representação sindical, que podem ser entre sindicatos, mas é uma ação entre sindicatos tratando de representação sindical. Ou seja, dois sindicatos, por exemplo, brigando para saber quem representa uma determinada categoria. Beleza. Estaria totalmente errado se a questão falasse em ações entre sindicatos. Cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações entre sindicatos. Está errado. Por quê? Está amplo demais. A gente tem que restringir. Que ação entre sindicatos? Aquela ação que versa sobre representação sindical. Essa sim, beleza. Então toma cuidado, não é toda e qualquer ação entre sindicatos. Eu vou dar o exemplo mais bobo do mundo aqui, que se cair na prova você vai lembrar de que não são ações entre sindicatos simplesmente. Ó, sindicato A alugou o prédio para o sindicato B, ok? Sindicato B pagaria o aluguel mensal, não está pagando. Sindicato A vai ajuizar uma ação de despejo em face do sindicato B. É uma ação entre sindicatos? Sim. Tem alguma coisa de trabalhista na história? Nada. Vai para a Justiça do Trabalho? Claro que não. Ação de despejo não tem nada a ver com matéria trabalhista. Ok, galera? Tome muito cuidado com esse ponto. Vamos para a nossa letra B. Mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, também está lá no artigo 114 da Constituição Federal. Se a matéria for trabalhista, a Justiça do Trabalho irá receber estas ações. Depois, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial que sejam decorrentes das relações de trabalho. Aqui, ó, vamos colocar também a súmula 392 do TST. Anotem essa súmula. Súmula 392 do TST. Olha o que acontece, pessoal, com este ponto aqui. Por que eu coloquei esta súmula? Porque ela foi alterada em 2016, no final de 2016, para falar que a competência é da Justiça do Trabalho, mesmo que esta ação não seja ajuizada pelo empregado ou pelo ex-empregado. Mesmo que ela seja ajuizada por sucessores, dependentes, viúva ou viúvo, esta ação será da Justiça do Trabalho. Então, no finalzinho da súmula 392, tem essa informação lá, ó, mesmo que a ação seja ajuizada por dependentes ou sucessores. Sabe por quê? É uma ação em que eu estou discutindo dano moral e patrimonial, numa situação que infelizmente gerou a morte do empregado. Um acidente de trabalho, o empregado estava sem equipamento de proteção individual algum, estava lá trabalhando, houve o acidente e ele morreu. Infelizmente, quem vai ajuizar a essa reclamação trabalhista é a viúva. Vejam que mesmo assim
a competência será da Justiça do Trabalho. Perfeito, galera? Depois, vamos lá, D. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, que é aquela situação da questão anterior do Ministério do Trabalho que autuou, multou a empresa. Se eu estou indo ao Poder Judiciário para discutir essa penalidade, é o Judiciário Trabalhista. Ok, meus amigos? Tranquilo? Vamos para a próxima questão sobre competência. Vamos aqui, ó. Olha o nome do infeliz, Asclépio. É mais difícil ler o nome do que acertar a questão. Então, Asclépio, residente domiciliado em Manaus. Olha aqui, galera, antes da gente prosseguir. Começou lendo a questão. Falou domicílio no local tal. Desconfia, porque provavelmente é uma questão sobre competência territorial. Querem saber o local do ajuizamento da ação. O que você sabe? A ação trabalhista, ela é ajuizada no local da prestação dos serviços. Então já colocou na cabeça, já lembrou do artigo 651 da CLT para nós respondermos aqui, ó. Tô nem aí com domicílio, com isso, com aquilo outro. Coloca na cabeça local da prestação dos serviços. Então vamos para o Asclépio lá da vida. Então, Asclépio, residente e domiciliado em Manaus, participou do processo seletivo e foi contratado na cidade de Brasília, onde se localiza a sede da empresa, Orfeu Informática S.A., para trabalhar como programador na filial da empresa no município de Campo Grande. Aqui ele trabalhou, então ele tem domicílio em Manaus, a empresa é de Brasília, mas para trabalhar na filial da empresa no município de Campo Grande. Aqui foi o local da prestação dos serviços. No contrato de trabalho, as partes convencionaram como foro de eleição a comarca de São Paulo. Aqui dou uma paradinha. Pessoal, o que vocês lembram sobre foro de eleição? Cabe no processo de trabalho? Não, não cabe foro de eleição ou eleição de foro, a escolha do local do ajuizamento da ação. Não cabe no processo do trabalho. Tem lá no CPC, perfeito, mas não se aplica aqui. Aqui nós deixamos de lado essa cláusula. Está lá no contrato escrito que as partes elegem o foro de São Paulo? Tá. Rasga, ignora, não produz efeitos. Perfeito? Então vamos continuar, Após 2 anos de contrato, estamos aqui, após 2 anos de contrato, Asclépio foi dispensado por justa causa sem receber nenhuma verba rescisória, retornando para Manaus. Não concordando com o motivo da sua rescisão, o trabalhador resolveu ajuizar a reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora. Conforme a regra de competência territorial prevista na lei trabalhista, a ação deverá ser proposta na vara do trabalho do local da prestação de serviço. Olha aqui, Campo Grande, letra D. Mas coitado, ele está em Manaus, problema dele. Vá para Campo Grande, ajuize a ação e realize os atos processuais. Local da prestação de serviço, artigo 651 da CLT, ok? Ignorando o domicílio, foro de eleição, ignorando local da sede, ignorando o local da contratação. Temos simplesmente aqui, com base, vou anotar, artigo 651 da CLT. Aqui está, matou. As outras, pelo que nós já falamos, estão totalmente descartadas. Ok, galera? Tranquilo?